Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos, bem-vindos ao Tô na Pista, programa que abriu o canal Universo Equestre. Toda quinta-feira a gente traz uma grande personalidade do hipismo brasileiro, do universo equestre, que todos somos apaixonados. Paulo Figueira de Melo, bem-vindo ao programa. Maravilha, Monzon, um prazer enorme estar aqui com vocês, contar um pouco da minha história, da história da minha família, que é sempre muito junto com os cavalos, né? Monzon faz parte dela. Estava falando para ele hoje que eu, desde que me entendo por gente, eu conheço o Monzon. O Monzon é um pouco mais velho do que eu, acho que contemporâneo do meu irmão mais velho, do Rodolfo. Com certeza, né? O irmão é 61, eu sou 60. Me lembro ainda do pai do Monzon, vagamente, eu era bem pequeno, mas lembro das histórias lá em casa, sempre meu pai contando com muito, assim, admiração por tudo que ele tinha feito, pelo cavaleiro que era e pela pessoa que ele era também. Então, para mim, é quase que estar em família aqui, porque o Monzon é um amigo daqueles da vida inteira mesmo, que eu, desde que me entendo por gente, conheço ele. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. A gente já tinha tentado outras vezes, mas essa correria a gente não consegue. Bom, muito legal, muito legal. É quase que chovia no molhado, mas onde é que o cavalo te encontra? Dentro de casa? Acho que eu que encontrei o cavalo, né? Eu sou mais novo, meu pai sempre montou. A minha diferença para o Rodolfo é de 10 anos, porque nós temos duas meninas aí, algumas pessoas não sabem disso, né? Nós somos 6, as duas meninas não montaram, mas nós 4 sempre montamos junto com meu pai. Então, assim, a gente nasceu, o programa de fim de semana era ir ao Quitandinha, né? Que era onde meus pais montavam naquela época. Eu já muito pequeno, me lembro assim, a gente saiu do Quitandinha em 75, eu nasci em janeiro de 71. Eu me lembro de eu montando no Quitandinho, o Tufãozinho, que era um pôneizinho preto que a gente tinha, tem foto minha. Com 4 aninhos. Com 4 aninhos, né? Então, quer dizer, a hípica para mim é um lugar como, né, como se fosse a minha casa, porque a vida inteira eu estive aqui, desde que nasci. Eu acho que no colo da minha mãe eu devia vir aqui, minha mãe devia me amamentar aqui. Então a vida inteira a gente está aqui, viver com os cavalos é sempre uma coisa muito prazerosa para mim. Então, legal. Estar junto aqui, falar um pouco da minha história também é uma coisa legal, né? Saiba também da admiração que o meu pai tinha pelo teu. Toda a vida foram grandes amigos, competiram juntos. Meu pai sempre falou muito bem do casal, né? E da educação de vocês, que era diferenciada. Todo mundo era super... Eu dei muita sorte nessa história, né, Monzon? Com certeza. Eu sou um privilegiado, a verdade é essa. Meu pai é um cara muito legal, minha mãe é uma pessoa muito especial. E a gente deu a sorte de nascer junto com os cavalos lá, eu e meus irmãos, e poder conviver junto. Né, na passagem que meu pai teve na Confederação, você estava do lado dele. Ele me chamou, fui o secretário-geral dele, inclusive me deu a oportunidade de ser chefe da delegação em 94, em Haia. E fui eu, Alceu e um monte de gente, você mesmo estava lembrando disso. Até hoje é um dos melhores resultados que o Brasil teve em campeonato mundial, né? Exatamente. Porque o Neco não foi pro troca-cavalo. Ficou em quinto lugar. Em quinto, último né? dia. E eu acho que a gente foi quarto lugar por equipe, que foi uma classificação também bem legal, com a Luciana Diniz saltando na equipe do Brasil, bem jovenzinha, né? Luciana, o Rodrigo André, mais novo ainda, um pouco. Luciana, André, Neco e Rodrigo. Espetacular. Uma experiência muito legal. Muito bacana, 94 Haia. Isso, aí, Monzon, e aí o cavalo teve na minha vida sempre, né? De todos os jeitos. Momentos felizes, nem tão felizes assim, mas até hoje, onde eu me sinto melhor é quando eu estou perto dos cavalos. A Maison do Cavalier, equipamentos para equitação, atua no segmento hípico desde 1994, oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. Eu me lembro perfeitamente quando nós tivemos uma reunião aqui na Sociedade Hípica Brasileira e convenceram meu pai de me deixar ir ao Brasileiro de Mirim 74 Porto Alegre. Mas isso exigia uma organização que não foi fácil. Nós alugamos um ônibus, levamos toda a equipe, as famílias dentro do ônibus, andamos daqui a Porto Alegre, os cavalos foram no caminhão. Teu pai emprestou o caminhão dele, tinham mais 2 caminhões. Aquele campeonato que o Amadeu Cêntola foi campeão brasileiro. E eu fui até a final, cheguei lá na final, no último dia fiz uma falta num rolo.
Era um negócio que só tinha lá em Porto Alegre, a égua não entendeu nada daquilo e deu um toque ali. Mas nessa equipe estava a Cláudia Itajaí, teu irmão, né, Rodolfo, mais velho. E depois me lembro, em Porto Alegre, vocês fazendo uma equipe do Rio de Janeiro inteira Figueira de Melo. Essa história foi muito legal, porque na época o Pedro e o Dô estavam com cavalos dessa categoria, que era a categoria que na época chamavam de proprietários master, né? Isso. E eu e o Celso íamos saltar o campeonato de sênior, mas por acaso o meu cavalo no embarque teve um problema e o Celso, quando chegou lá, o cavalo dele, que era o principal, não chegou bem. E aí nós baixamos para saltar o campeonato de 1,35 ali, e o Rodolfo e o Pedro já estavam na equipe, então a gente conseguiu formar uma equipe nós 4 e fomos super bem, até uma foto legal dessa que a gente tem com o Vitor Alves entregando prêmio pra gente e os 4 irmãos na equipe do Rio, lá em Porto Alegre. Isso foi muito legal, uma passagem bem bacana. E ganharam o campeonato? Acho que a gente foi vice-campeão, se não me engano, Monzon. Sério, vice? Eu não tenho certeza, tenho que dar uma olhada. Não, acho que foi um campeão? título. É eu possível, acho que sim. possível. É porque o Celso no último dia não foi bem com o Niki, que era o principal cavalo da nossa equipe e tudo. Então por isso que eu acho que ficou com essa memória, mas a gente podia descartar. Mas foi muito legal. A gente tem muitas histórias dessas, bacanas, né? Porque a gente saltava sempre muito juntos, né? Uhum. Então viajavam sempre os irmãos juntos com meu pai gostava muito de carro também, era uma outra coisa que ele curtia. Então, Belo Horizonte, São Paulo, a gente sempre ia os 5 junto com ele. E aquela coisa de ficar no hotel, dividir os quartos e tudo. É muito gostoso, né? Chegava o clã, né? Eu sinto uma falta hoje, você não tem ideia, sabe? Não. Eu vou para Ípica Paulista saltar um concurso, assim, olho para os lados, assim, sempre tava aquela, né? Aquela com meus irmãos, eu sempre que posso ligo para eles, pô, eu tô aqui, que falta que vocês me fazem, tudo. E eles estão em outra, né? Eles hoje... Rodolfo, Pedro, infelizmente Celso não e Paulo. está mais conosco, né? E as irmãs, Maria Maisinha... Isabel e Maria Luísa, Maisinha e Bebel, Isso aí. Bebel e Maisinha na ordem, né? Rodolfo, Bebel, Pedro, Celso, Maisinha e eu, sou mais jovem. E o Pedro e o Celso hoje andam de bicicleta, o Pedro faz de speed, classifica, ganha um monte de prova. Eles fazem com a mesma dedicação que eles faziam o cavalo. O Celso é campeão sul-americano de mountain bike, a mulher dele pedala pra caramba também, o filho. Eles estão super dedicados, têm uma vida bastante intensa nisso. Em cima disso. Às vezes eu falo, pô, vamos lá me ver assistir. Não, não posso, porque eu vou competir essa semana em Campos Jordão, outro compete em outro. É legal, a gente sempre teve isso na alma, né, Monzon? A competição, né? Sempre muito no cavalo. Eu tive um negócio que eu joguei muito futebol e tudo quando era garoto, sempre gostei muito. E assim, a gente precisa estar competindo um pouco. Numa época que eu nadava, eu vinha numas provas aqui de natação no Rio, de travessia e tudo, para poder me inspirar a estar nadando. Fazer um esporte que você não compete, acaba, eu acho que não tem muita graça, né? Nenhuma. Então até hoje, assim, a gente quando está junto, conversa, e a conversa acaba girando sobre o cavalo, sabe? Porque eles estão lá na bicicleta, mas eles sabem tudo que acontece. Acompanham, né? Eles têm os amigos que montam ainda, né? A gente criou muito amigo, muitos laços com a Ípica, com as pessoas, então... O Pedro está sempre com o Pedro Paulo, sempre se fala. Então o Pedro tem, às vezes, informações mais quentes do que eu mesmo que estou aqui no meio, né? Então, assim, o cavalo marcou muito a gente e uniu muito a gente. Isso foi uma coisa muito legal. Porque nós estávamos sempre juntos e sempre apoiando meu pai, que já mais velho, continuava saltando. Você, durante muito tempo, trabalhou lá no hospital. Isso. Trabalhou na administração junto com teu pai. E em algum momento virou a chave e falou, não, eu vou Meu pai tinha isso, sabe? Desde cedo botava a gente para trabalhar junto com ele. Eu estudava, fazia faculdade e já trabalhava com ele. E aí, assim, era um trabalho que acabou ficando um pouco maçante ali, tudo, era difícil, um hospital grande daquele jeito, era quase que vários negócios dentro do mesmo negócio, né? E aí, em algum momento, eu vendi um cavalo que eu montava pro Duda, meu aluno, e ele me pediu para acompanhar ele para dar aula. Aí logo depois veio o Marcelo Carneiro, que foi um cara que me deu uma força também. Sim. E um cara muito legal, né? E em algum momento o Marcelo falou, porra, Paulinho, esquece esse negócio, vamos só montar. E aí, porra, eu conversei com meus irmãos, a gente fez um acerto lá legal. Deu pra sair, assim, o começo. E hoje eu só faço isso, irmãos, de segunda a segunda, não tenho nem folga. Mas o que eu faço para minha mulher, eu nunca estou cansado mentalmente. Eu posso estar cansado fisicamente, meu corpo não está aguentando, mas eu gosto muito de estar com os cavalos. Então, e você comentou aí do Maçangana, que é um lugar que, né, que é muito bonito, muito prazeroso, que tem toda a condição para trabalhar.
e que eu já estou lá há quase 10 anos, no primeiro momento junto com o Marco Batista, né? Depois, quando ele se mudou para os Estados Unidos, eu assumi e assim, esse ano a gente faz o 25º torneio hípico de inverno do Aras Maçangana. Então, quer dizer, há 25 anos o Maçangana faz o concurso, aquilo acontece, o Monzon está sempre lá conosco. Mas nós vamos falar disso já já. Agora nós vamos conhecer, no nosso intervalo comercial, um pouco daquilo que está sendo feito na criação do cavalo brasileiro e daqueles visionários que, apoiando o esporte de alto nível na Europa, conseguem trazer para o Brasil grandes resultados. A gente volta já já. Em 2025, o Aras Rosa Mística está de volta como patrocinador oficial do maior evento de hipismo do mundo em Aachen, na Alemanha, pelo 2º ano consecutivo. Uma parceria que une tradição, paixão e excelência. O Aras Rosa Mística, referência mundial na criação de cavalos de elite, marca presença novamente na meca do hipismo mundial. Das terras brasileiras, levamos nosso legado e compromisso com a qualidade, celebrando o que há de melhor no esporte. Aras Rosa Mística. Orgulho de ser parte da história do hipismo mundial. Do Brasil para o mundo. Juntos em Aachen. Falei para vocês que era rapidinho, tô na pista, tô de volta com Paulo Figueira de Melo. Paulinho, Maçangana, aquilo é um pedaço do paraíso, né? Sem dúvida, Monzon. Eu costumo dizer que toda terça-feira, quando eu me despeço da turma lá e vou embora, meu coração dá uma apertadinha assim, a mesma que dava quando eu era garoto, terminava as férias ali na Fazenda São Lourenço, que eu tinha que ir embora. Eu gosto demais daquilo. Brinco com a Silvia, que é a proprietária, que meu sonho é aposentar lá, estar lá cada vez mais. E assim, além as coisas se aproximaram muito hoje em dia, né, Monzon? Hoje eu tenho uma boa internet lá, então lá eu tenho tudo que eu tenho aqui. Certo. Fora com uma condição de montar ali especial, né, num lugar realmente muito bonito, com clima fantástico para cá, para o Rio de Janeiro. Lá é fresco mesmo no verão. Sim. Eles ainda criam bastante? Um pouco, Monzon. Hoje a gente tem 2 éguas, é o que a gente cria. 2 nascimentos ano. Que assim, com 2 éguas, 2 nascimentos anos, não é uma regra, não é uma né? regra, pode ser um. Pode ser um, pode ser nenhum. Exatamente. Mas a gente tem procurado fazer isso, temos procurado diversificar um pouco o sangue que a gente é lá, porque a gente ficou muito em cima de um garanhão que foi importado lá, Pampa e tudo, e a gente está usando as filhas dele para começar a diversificar um pouco. Mas ainda criamos, a gente ainda tem uma geração de bons cavalos. O cavalo que eu saltei semana passada, que eu vou saltar esse fim de semana, é um cavalo nascido lá, formado lá, que hoje está já nas provas de 1,40 m. E eu tenho uma égua vindo muito especial, que eu acho que é muito boa. A gente vai devagar, mas vamos fazendo a coisa direito, né? Acontecer. Porque, o tempo vai dando uma experiência, a gente vai, né, tentando acertar, indo aqui para ali. É muito difícil, né? Ainda mais com o número de cavalos limitado, mas acho que tem coisas boas para vir de lá. E esse ano? 25º, interestadual, é isso? Interestadual, a gente tentou uma coisa maior, mas está muito difícil o patrocínio. O Brasil vive um momento difícil, né? Mas a gente está conseguindo fazer um concurso legal. Eu acho que a gente trouxe esse ano, assim, o principal foi a gente conseguir uma data melhor, né? Depois que o indoor veio do final de agosto para o começo, ficou muito em cima do meu concurso. A gente tinha um concurso no fim de semana seguinte era o indoor. O indoor hoje não é mais um concurso de 3, 4 dias, ele começa na terça-feira de manhã, a primeira prova, né? Então muita gente não ia porque estava se preparando para o indoor. Esse ano a gente conseguiu trazer ele para 2 semanas antes e eu tenho notado aqui nessas 2 semanas que muita gente que está aqui vai no nosso concurso, vai estar lá. Acho que a gente vai ter um concurso bem cheio. E vamos poder comemorar os 25 anos de uma forma legal, assim, que eu acho que é merecido, né? É um jubileu. É um jubileu. A gente não deixou de fazer nem durante a pandemia, né? A gente fez uma coisa menor, só para convidados, para crianças. Então, acho que vale todo o esforço para ter uma festa lá legal. E o lugar é muito... Todo mundo gosta de saltar lá, a verdade é essa. Você vai conseguir umas imagens bacanas para a gente botar aqui no programa. E principalmente que esse ano vai ter o derby, né? Certo. E o derby
assim, bem filmado, com drone, tudo deve ter imagens muito bacanas. Quando a tua entrevista estiver passando... Ah, não, com certeza. Você vai me dar imagens que você tenha de arquivo. Vou te dar e eu tenho daquele lugar espetacular. Tem umas imagens com drone por cima ali, que dá para ver tudo, bem bonito. E tem fotos, né, lá de todos os concursos. Você chama Sport TV ao vivo lá? Eu acho que ao vivo não, mas gravado não, gravado vezes. Com certeza. Eu com fiz certeza, pelo menos uns 8 anos gravando. A ideia esse ano é que a gente tente. Vamos ver se a gente consegue um patrocínio para poder hoje, fazer. Hoje em dia o Márcio faz. Hoje o Márcio já faz a transmissão ao vivo. Ano passado a gente tinha alguma coisa perto de 700 pessoas assistindo ao vivo, ao mesmo tempo, exato. Muita gente que não consegue subir, eu acho que é um tiro curto, mas ao mesmo tempo fica ruim de voltar para o Rio. Assim, às vezes a pessoa fora do país está assistindo o concurso, está vendo. É isso mesmo. Fábio é muito meu amigo, quando ele estava nos Estados Unidos, ele assistia as provas aqui da Hípica, assistia esses concursos, às vezes a gente comentava, ele, você conhece meu cavalo, Fábio? Conheço, que eu vejo de lá as provas de vez em quando. É isso mesmo. Então é legal, isso é muito legal, diminuiu muito. Né? O planeta numa bolota, verdade. É isso mesmo. Então a gente está se preparando para fazer uma festa muito bonita. O Aras está lindo, eu chego lá, as pistas estão sendo molhadas, é uma época do ano muito bonita, que assim, a gente tem o Aras todo com cerejeira em volta, né? E tá assim, daqui a uma semana ou duas elas vão estar florindo, vai estar especialmente bonito. Perfeito. Eu espero que a gente consiga ter. E é uma época de seca lá e que você, quando molha, a grama vem linda. Linda. É assim, e é quando a gente consegue fazer, né, Mozão? Porque nossa pista é de grama, a gente tem que evitar a chuva, né? Evitar as chuvas de verão. E a estiagem lá naquela região é bem forte. Eu então, sei disso. A chance da gente estar sem chuva é grande e a pista tem que estar verdinha, né? Né, por aí. É isso. No concurso do Maçangana, ainda no tempo do Marco, eu fiz uma transmissão de Olimpíada que era de madrugada e eu subia a serra de manhã, tocava a prova lá de dia, voltava para cá e ficava a madrugada inteira. E eu que faço bastante isso, eu sei que não é muito perto, né? Não, uma distânciazinha boa. Não, a distância não era o que incomodava, não. O que incomodava era o sono. Domingo à noite eu falei, eu vou ficar aqui, eu não saio daqui por nada. Eu não ia chegar lá embaixo, né, no Brejal. Imagino, Mozão. Mas a gente está caprichando. Acho que esse ano vai ter um evento bem legal lá e a gente está esperando que todo mundo compareça, né? Sem dúvida. Estão todos convidados, hein? Sem dúvida. Fala a data. É de 8 a 10 de agosto. A gente já começa a receber os cavalos no dia 7. Dia 8 já tem uma prova de 1,30, que é uma prova que a gente faz com a parte do derby aberta. Uma pessoa salta lá os obstáculos em cima da pista e pode descer a banqueta, passear lá pelos obstáculos do derby, quiser tentar fazer uma outra. É como se fosse um warm-up. Quer dizer, uma prova, mas quem desce lá faz um warm-up lá embaixo na parte do derby. Pode voltar para a pista, saltar aquele obstáculo da volta da pista e tudo mais. E uma prova de 1,40. Aí no sábado a gente faz todas as categorias, menos a 1,40, né? A gente faz 1 metro, 1,10 m, 1,20 m e 1,30 m o derby, né? E no domingo, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, uma prova de 1,30 para quem não saltar o derby. E o grande prêmio depois, o grande prêmio Catu, já, né, 25ª edição. Maravilha. Vocês vão montar quantos boxes lá para fazer isso? É o nosso limite, Mãozão, que eu acho de luz, né? A gente não consegue ter mais do que 200 cavalos saltando por dia. Então, a minha ideia é ter 200 boxes montados e aí tentar trabalhar com alguma folga, né? Ali, para vocês, principalmente, que estão ali tocando, você que é o nosso oficial speaker lá, né? Para não ficar aquela correria, aquela coisa que também fica chato, né? A ideia é de um concurso que corra de uma forma tranquila, agradável, e o ambiente é muito gostoso. Não dá para começar uma prova lá às 7h30 da manhã. Não dá. Talvez a gente até comece mais cedo, porque a gente não perde a vontade de apoiar a base do esporte. Então a gente tem aquela pista secundária embaixo, que a gente começa as provas mais cedo, até porque a gente acaba utilizando ela depois para o derby. As provas embaixo já tem que ter acabado quando a gente... Então as crianças vão acordar um pouquinho cedo lá no concurso do Maçangana, mas os cavaleiros não vão precisar acordar tão cedo. Mas eles já estão acostumados. Já estão acostumados, a garotada está acostumada a ser a primeira do dia. Paulinho, lá do dirigente, você ainda continua envolvido no esporte? Não, assim, agora não mais. Eu tive uma experiência logo no começo da Alejandra, né? O Rodolfo me pediu, assim, o Rodolfo, meu irmão, foi quem passou o carro para a Alejandra. E ele me pediu para que desse um apoio ali. A Alejandra, no começo, né, a gente esteve muito junto. Acho que eu ajudei a apresentar a Alejandra, né, para o esporte todo, porque ela já era muito conhecida no adestramento, nas escolas. Eu acho que eu fiz a minha parte ali, fui diretor técnico dela durante um tempo, mas
Agora, por falta de tempo mesmo, eu não estava conseguindo me dedicar da forma que eu gostaria e acabava sempre deixando lacuna, sempre devendo a ela alguma coisa, aquilo me fazia um mal danado. E aí no final do ano passado eu pedi para ela, falei, olha, ela falou, não, mas eu vou continuar botando teu nome aqui. Eu falei, você quer continuar, pode continuar, mas eu não vou conseguir mais te ajudar, não quero ter mais esse compromisso, porque eu não estou conseguindo. E ela entendeu 100%. Então eu hoje estou completamente por fora, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque essa experiência, assim, eu não tenho muito, acho, perfil para isso. Isso me deu muito mais inimizade, eu sou um cara que você sabe que eu gosto de estar bem com as pessoas. E é muito difícil, muito difícil. Eu sei. Ser dirigente não é fácil, não. É uma pena, porque eu acho que o esporte está de novo num momento de crescimento aqui no Rio. Você vê, poxa, o concurso teve semana passada, esse concurso que está armado aqui, tudo que está acontecendo, a hípica de novo cheia. Eu acho que é o momento que a gente tem que se unir, se juntar para poder chegar a algum lugar. Estou disposto a ajudar da forma que eu consigo, né? Que é com ideias, com boa vontade, com tudo, mesmo. Com exemplo, mas diretamente eu não consigo. Eu, agora há pouco tempo, fui convidado para disputar pela 4ª vez a presidência do Conselho da Hípica. Eu tive 2 mandatos, aí parei 2 e voltei, já estou no 2º agora, 4º mandato. Eu tinha me prometido, jurado, que eu não ia fazer mais isso. Mas aí você olha para o clube, olha para a necessidade da coisa e diz, caramba, se eu não fizer... E eu daqui estou pensando, mas você tem que estar sempre, pô. Não fala isso. Porque o clube não pode abrir mão de pessoas com a tua experiência, com tudo isso. Eu brinco com as mas pessoas... eu entendo também o lado de quem, às vezes, né? Eu brinco com as pessoas, digo que eu sou um dos maiores colecionadores de títulos inúteis. Eu fui o primeiro diretor de Vila Hípica, eu fui o diretor secretário... Não são inúteis, né, Monzão? Porque hoje a gente tem o clube que a gente tem por conta de pessoas que se dedicaram a isso. Claro que se dedicaram. Né? Dessa generosidade dos grandes... atores desse clube, a gente cresceu aí, porque está aí quase chegando naquilo que a gente gostaria que ela voltasse, né, naqueles anos gloriosos, 60, 70, 80 que ela teve. E estamos no caminho. Não, nítido. A gente que frequenta a hípica esse tempo todo, né? Eu falei aqui no começo da nossa conversa que eu acho que eu frequento a hípica desde a barriga da minha mãe. Sim. E a gente nota que a hípica de novo, poxa, eu fiquei numa alegria semana passada quando eu vi nosso salão de novo, mobiliado, sabe? A entrada principal da hípica está de novo ali à disposição da gente, a gente precisa passar mais pelos caminhos, né? Poxa, eu fiquei muito feliz. Falei com o Antônio, tive a oportunidade de ver, e os concursos voltando, né? A gente fazendo grandes concursos já pelo 3º ano, se eu não me engano, seguido, 4º ano, né? Que tem todo mundo vindo para cá, você vê, poxa, quantidade de gente que ficou de semana passada para cá. Eu acho que essa ideia dos 2 concursos juntos é muito legal. Sim, porque eles todos somam. Nós, cavaleiros, temos uma vida muito corrida, né? A gente vai daqui para lá e vai para trás. Pô, poder ficar 2 semanas no Rio de Janeiro, ter uma oportunidade de ir à praia na segunda e na terça que seja, né? É maravilhoso. Eu acho que a ideia foi boa e tomara que pegue, que a gente continue todo ano fazendo isso. Com certeza. E um puxa o outro, um ajuda o outro, a estrutura que fica de um fica para o outro. Como a gente fazia também no Internacional, aniversário da hípica, durante muito tempo funcionou bem. E a Sociedade Hípica Brasileira é um lugar legal de vocês conhecerem, viu? Um clube lindo no meio da lagoa, com 300 sócios só, com espaço para 600, não é? É um clube completo, tem quadra de tênis, tem quadra poliesportiva, tem uma academia, um spa, um restaurante sauna, fantástico que eu acho que é aberto ao público, não é isso, Monzão? Que é aberto Qualquer ao público. um pode vir almoçar aqui com a gente. Exatamente. Se você está aqui no entorno da Lagoa, do Rodrigo de Freitas, venha conhecer a Sociedade Hípica. Ela, com certeza, como a gente brinca, a velha senhora, faz parte desse universo equestre que a gente é apaixonado. Verdade. Paulinho, te desejo todo o sucesso do mundo lá no Maçangana e aqui como prazer instrutor com enorme. teus Estamos alunos. lá também no Manege São Lourenço, em Nogueira, onde a gente não deixa de estar lá, né, com a bandeira da família Figueira de Melo lá. Eu tenho uma escolinha montada lá, tenho alguns cavalos de clientes onde eu Manege trabalho. hoje fica onde, exatamente? Fica no Petrópolis Golf Club. Sim, nas Ele cocheiras estava meio do Petrópolis, abandonado isso. e aí eu aluguei parte das cocheiras, são 30, eu aluguei 20. Ok. E aí eu tenho 2 professoras lá, uma moça alemã e a Carol Simas hoje trabalha comigo. Sim, legal. E elas dão aula lá, e lá eu tenho cerca de 18 cavalos também em trabalho, cavalos jovens, Preparando. que eu não consigo dar conta lá no Maçangana e que eu tenho eles me ajudando lá. Tem Carol, Careca, Careca é ótimo, mais cara, o um Thiago, querido. que montam lá comigo e que mantém os cavalos trabalhados e tudo, pra gente poder estar mostrando eles aí no mercado. É isso. Maravilha.
Minha gente, como toda boa entrevista, uma hora chega ao final. Paulinho, qual o recado que você deixa aí para essa galera que está querendo entrar no esporte? Olha, venham na Ípica, procurem escolas, tem bastante oferta de escola hoje no estado do Rio, se vocês procurarem, vão ter. É um esporte maravilhoso, o cavalo é um parceiro assim que eu não conheço outro. E olha que eu gosto muito do cachorro, eu costumo dizer que a maior mentira da humanidade é que o cachorro é o maior amigo do homem. Cachorro é o maior companheiro do homem, o maior amigo do homem é o cavalo, porque é ele que vai para a batalha com a gente, é ele que leva a nossa casa nas costas, é ele que roda o moinho para fazer nosso pão, ele é já foi desde correio, que o homem é ambulância, homem, não é isso? Arma, o cavalo está ali disposto a nos ajudar, a gente que monta e salta, é surreal o que eles fazem por nós, né? Eles têm uma vontade de saltar e de ajudar, é um ser vivo muito especial e eu me considero um privilegiado de poder estar com eles todo dia. É isso aí. Minha gente, esse é o Tô na Pista. Paulo Figueira de Melo, muito obrigado, meu irmão. Mozart. Parabéns. Vamos em frente. Quinta-feira que vem, mais uma personalidade do universo equestre aqui no canal Tô na Pista. Eu aguardo vocês. E você que está aí ainda até agora, olhe os programas passados. Nós estamos há mais de um ano. Toda quinta-feira nunca falhamos com uma personalidade inédita a cada quinta-feira, 19 horas. Quinta que vem, espero você. Forte abraço. Esse é o Tô na Pista.